Este vídeo faz referências ao capítulo 5 do livro Trajetórias da Inovação. Aproveitem! Antes de começarmos a discutir o nosso corte histórico, que se inicia em 1946, é importante sabermos um pouco como estava a tecnologia antes desse período, porque, tendo alguns aspectos em mente, poderemos entender a necessidade da criação do transistor, por exemplo. Exatamente, Bárbara. A invenção do transistor marca o passo inicial para o desenvolvimento do computador moderno e o início da revolução eletrônica. Por isso, é importante entender o que levou a desenvolver esse componente, porque o transistor será o princípio de tecnologias como os circuitos integrados mais tarde. Isso, mas antes de falar sobre o transistor, temos que citar qual foi a tecnologia que veio antes dele, nesse caso, as válvulas. As válvulas tinham inúmeras aplicações, televisores, rádios e os primeiros computadores também. Só que nesse período, essa tecnologia tinha certos problemas. Além de queimarem o tempo todo, elas consumiam muita energia. No período entre guerras, e na Segunda Guerra também, é claro, o desenvolvimento tecnológico foi vertiginoso. Os militares estavam ávidos por tecnologia, pois provavelmente quem desenvolvesse mais tecnologia acabaria vencendo a guerra. Nesse momento histórico, podemos destacar a figura do Alan Turing, por exemplo. Esse matemático britânico foi responsável pela criação de uma máquina que acabou levando o seu nome. Essa máquina teórica seria capaz de emular todos os modelos computacionais. Teoricamente, todos os computadores que já existiram são máquinas de Turing. No entanto, possuem limitações de memória. Inclusive, essas ideias serão importantes na arquitetura de computadores lá na frente. Turing foi o pioneiro no ramo da inteligência artificial, e seus trabalhos foram início para ideias de uma inteligência artificial possuir as habilidades de um ser humano. No fim da guerra, as empresas norte-americanas acumularam um expressivo capital, o que poderia ser utilizado em pesquisa, colocando os Estados Unidos como pioneiro no desenvolvimento da eletrônica no século XX. Essa preocupação no desenvolvimento tecnológico não era só do presidente Roosevelt em sua carta Vannevar Bush, mas também das empresas, pois todo esse universo novo era também uma nova forma de produzir capital. É nesse contexto propício para a pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos que inúmeras empresas se sentiram incentivadas a ter seu próprio departamento de P&D. E foi exatamente um desses departamentos, conhecido por Bell Labs, que pertencia à principal empresa de comunicações e monopólio dos Estados Unidos, a AT&T, que foi inventado o transistor, o componente central para a construção dos computadores até os dias de hoje. Para quem não lembra o que é monopólio, recomendo fortemente que veja a apresentação do Grupo 1, que explica com muito mais detalhes o assunto. Mas cabe aqui dizer que a AT&T dominava o mercado de comunicações e, portanto, possuía muito capital para investir em pesquisa e desenvolvimento. Era graças a esse enorme capital que era possível uma empresa privada como a AT&T financiar a pesquisa sem um objetivo claro e tangível à frente. E foi esse caso do transistor, que apesar de ter sido inventado em 1947, era consequência das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas desde os anos 30, do Programa de Física do Estado Sólido do laboratório. Isso implica em mais de uma década financiando pesquisa básica sem retorno imediato, que geralmente é o papel desempenhado pelas universidades e centros de pesquisa. Bom, como foi explicado pela Bárbara, o transistor possuía claras vantagens em relação às válvulas, os antigos componentes usados nos computadores. O transistor é um controlador de corrente, ou seja, é capaz de gerar o 0 ou 1 dos computadores, que exigia significativamente menos energia, gerava menos calor e queimava com uma frequência muito menor. Era inevitável que eles iriam substituir as válvulas nos circuitos, que estavam cada vez mais complexos e mais custosos nos computadores. Além disso, o transistor também poderia substituir outros componentes em outros tipos de circuitos, como os repetidores e os relés usados nas redes de telefonia. No entanto, ainda existiam 3 problemas nos anos iniciais da invenção do transistor: as ações antitrust contra a AT&T, a propriedade intelectual das patentes e a manutenção dos componentes discretos dos circuitos. Para quem não lembra, o Grupo 1 também explicou a política antitrust dos Estados Unidos. Os 2 primeiros problemas eram sobre a dificuldade de comercialização dos transistores pela AT&T, que passava por um processo antitrust no início dos anos 50. Dadas as restrições impostas pelo acordo final, a AT&T estava limitada a oferecer seus serviços apenas no setor de comunicações e, portanto, não poderia entrar no mercado de transistores e de computadores. No entanto, o acordo também levou a AT&T a praticar licenças cruzadas, que permitia que outras empresas entrassem em acordo com a AT&T e ambas compartilhassem patentes. Assim, o transistor poderia ser produzido e comercializado por outras empresas que não possuíam sua patente.
O segundo problema era a complexidade de fabricação e manutenção dos circuitos com componentes discretos, que eu acho que a Mariana sabe explicar muito melhor do que eu. Mariana, o que são esses componentes discretos? Componentes discretos são componentes individuais do circuito, como o transistor. O problema de conectar os componentes discretos é que quanto mais conexões, maior o risco de falhas e maior a dificuldade para localizar onde ocorreu esta falha e consertá-la. Além disso, era necessário conectar manualmente cada transistor, o que demandava muito mais tempo, cuidado e mão de obra. Começou-se então a se pensar em algum aparelho que pudesse substituir o transistor nessas situações. Foi aí que a Texas Instruments teve a brilhante ideia de fazer um circuito integrado de transistores, isto é, uma placa na qual estão conectados vários transistores entre si. Mas se já havia problemas com componentes discretos por conta da conexão entre transistores, qual foi o motivo do sucesso do circuito integrado? O diferencial do circuito é que o custo dele é bem menor, já que ele é muito pequeno se comparado com componentes discretos, o seu desempenho é muito alto, pois a distância entre seus componentes é mínima, é muito mais confiável, já que seus componentes são conectados já durante a fabricação e é fácil de realizar manutenção em equipamentos com esses circuitos. Foram construídos então circuitos de germânio e de silício, e este foi considerado melhor. Mas de onde vem a ideia do silício? Voltando um pouco para a parte do Victor, os primeiros transistores fabricados foram de germânio. Entretanto, durante a Segunda Guerra, foi adquirido muito conhecimento acerca da purificação dos cristais de silício. Então, a Texas Instruments foi a empresa que iniciou a produção de transistores de silício, que conseguiam trabalhar a temperaturas mais altas que os de germânio, além de ser o metal mais abundante na natureza. Esses são motivos para que os circuitos integrados de placa de silício fossem um sucesso. Esta empresa foi uma das mais importantes na fabricação dos circuitos e do transistor de silício. Com toda essa agitação por conta dessa inovação, Gordon Moore afirmou que o número de transistores por circuito integrado dobraria a cada 2 anos. Essa proposição é conhecida como Lei de Moore e realmente aconteceu. A produção em massa possibilitou uma melhoria enorme no processamento de dados e também possibilitou o início dos microcomputadores e computadores pessoais. Mas tudo isso não foi de graça e do nada. Houve um grande investimento que sustentou toda essa inovação, investimentos sobre os quais a Bruna falará a seguir. Toda a tecnologia dos circuitos integrados apenas foi possível devido aos investimentos dos militares durante a Segunda Guerra Mundial, pois eles tinham um grande interesse no desenvolvimento de estruturas confiáveis e com menos interconexões para suas missões, que demandavam computadores de alto desempenho. Em 1955, os militares foram responsáveis por comprar 38% da produção em semicondutores, o que equivale a 15 milhões de dólares. Já em 1968, foram responsáveis pela compra de 25% dessa produção, com um gasto de aproximadamente 294 milhões. Embora ainda o montante gasto pelo Departamento de Defesa fosse superior, a contribuição dos militares no mercado de semicondutores havia diminuído, devido à rápida expansão desse mercado, que recebeu muitas aplicações e investimentos após os circuitos integrados mostrarem confiabilidade e custo reduzido. Além de tudo isso, os militares não poderiam depender de apenas uma única tecnologia exclusiva. Por isso, exigiam uma segunda fonte idêntica dos produtos que consumiam, como os circuitos integrados. Assim, as empresas realizaram diversas trocas de tecnologias, que também resultaram em uma maior diversidade no desenvolvimento dos produtos, maior competitividade entre as empresas e também um aumento na produção dos circuitos integrados, como já citado pela Mariana anteriormente. Contudo, os militares não pararam seus investimentos por aí. Após os circuitos integrados, os computadores digitais foram os escolhidos. E o Ariel vai contar mais pra gente sobre isso. É isso mesmo, Bruna. Um ano após o término da Segunda Guerra, os militares investiram na construção do ENIAC, o primeiro computador digital completamente eletrônico, que deveria realizar cálculos em alta velocidade. Mas, apesar dessa ajuda, foram as universidades norte-americanas que deram luz ao que entendemos hoje como computador. Os desenvolvedores do ENIAC, da Universidade da Pensilvânia, juntaram-se ao querido Sr. von Neumann para arquitetar o EDIVAC, o primeiro computador com armazenamento interno, que foi construído com base nos modelos teóricos de Turing.
A universidade teve um papel importantíssimo nessa história. Além da produção científica, a academia também era responsável pela formação de profissionais especializados no mercado em ascensão. Nesse sentido, conforme a demanda de capacitação vinha crescendo, o setor privado estimulou a fundação do curso de Ciência da Computação. A indústria apoiou financeiramente as instituições com desconto em maquinário, oferta de bolsa de pesquisa e até contribuições em dinheiro. Uma sacada estratégica dos fabricantes de computadores foi perceber que, além dos benefícios em relações públicas ao apoiar o ensino superior, eles poderiam aumentar a demanda por seus produtos ao facilitar a aquisição e uso nas universidades. Esse apoio também treinaria mais programadores que poderiam ser futuros funcionários e também conquistaria futuros usuários e compradores. Não ficando de fora, o governo estadunidense se empenhou fortemente para a construção de instituições que tiveram contribuições maiores que o setor privado. Referente a isso, uma curiosidade é que em 1963, metade dos 97 milhões de dólares gastos em equipamentos computacionais para universidades veio do governo federal. Uma realidade paralela se comparado ao nosso atual governo, que apesar de militar, não contribui em ciência e tecnologia. E falando em investimento militar norte-americano, conta pra nós como foi isso, Mauro. Valeu, Ariel, pela sua excelente explicação. Bom, por onde começam os investimentos militares? E você certamente pensará em algo que faça bem para o batalhão. O que eu confirmarei. Os militares deram seus primeiros passos na computação por meio de um investimento da Marinha, ou seja, que não serviu aos seus objetivos primários e foi reincorporado pela aeronáutica norte-americana para servir de base da defesa aérea. E em seguida, eles compraram vários computadores de várias empresas, incluindo o IAS de von Neumann. E aí, você me diz que acabou aí? Ponto final. Não, os militares viram a necessidade de criar uma infraestrutura de comunicação entre empresas, universidades e exército para uma produção mais feroz da computação. E para isso, eles organizaram seminários para a difusão das então recentes descobertas pelos três setores. Foi um verdadeiro toca aqui. Em consequência dessa então difusão de ideias, empresas de outros ramos, equipamentos de escritório e eletrônicos de consumo, por exemplo, viram que a entrada na área da computação era uma boa e saltaram nessa. Mas claro, o céu inovador era algo para poucos, e a IBM provou ser a estrela desse céu. O IBM 650 foi um modelo revolucionário de computador, o qual dominou o mercado por 10 anos, vendendo 1.800 unidades nesses. Aí você deve estar dando risada na sua casa. 1.800 unidades de um único modelo hoje talvez sejam vendidas em uns 2 meses por uma empresa fixa em um país. E aí eu te lembro, nessa época um computador era algo enorme e muito caro, o que explica esse número ser sinônimo de sucesso. Mas aí você pode estar se perguntando o que havia de tão especial nessa máquina, e pode deixar que eu te conto. Essa máquina tinha uma plataforma com várias ferramentas para o desenvolvimento de softwares, o que antes dela era um longo processo de descrições e endereçamento, o que fez o seu sucesso. Agora o desenvolvimento segue aos microprocessadores com o Sr. Veríssimo. Em 1968, Robert Noyce e Gordon Moore, dois inteligentíssimos ex-colegas de trabalho da Fairchild Semiconductors, fundaram a Intel Corporation. A empresa surge com o diferencial de ser uma design house, onde não ocorre mais a montagem dos eletrônicos, mas sim apenas o desenvolvimento de projetos. Como Robert e Gordon possuíam muita familiaridade com circuitos integrados, a Intel avançou muito no mercado vendendo alguns chips, como a memória RAM e a memória sólida. Já no ano de 1969, a Intel recebe uma proposta da empresa japonesa ETI Bizicom para desenvolver 12 circuitos integrados para o seu novo modelo de calculadora. Ted Hoff, que era um excelente engenheiro projetista da Intel, ao analisar a proposta recebida, percebeu que ficaria totalmente inviável sua fabricação, justamente pelo alto custo. Com isso, ele propõe uma ideia de criar apenas 4 circuitos integrados, sendo eles 2 memórias, um registrador e uma unidade lógica e aritmética. A Bizicom aceita a ideia e inicia o financiamento. Com isso, Federico Fagen assume o projeto e, finalmente, em 1971, o finaliza, criando o primeiro microprocessador, chamado de 4004. É notável dizer que, depois de finalizado, a Intel percebeu quão importante essa inovação seria para o mercado, e que bom que ela fez isso rápido, pois outras empresas já estavam no mesmo caminho de desenvolver um primeiro microprocessador.
Então, após várias negociações com a Bizicom, ela consegue a oportunidade de vendê-lo para as demais empresas, dando início, assim, a um imenso impacto no mercado de eletrônicos. O 4004 permitiu com que as outras empresas conseguissem implementar em seus equipamentos um pequeno computador, mas que tinha a mesma capacidade ou até mais que o próprio ENIAC, que era aquele computador que ocupava uma sala inteira. É muito bom a gente ressaltar que esse chip era programável, ou seja, uma empresa que o comprasse precisaria apenas alterar o código dentro dele para que ele já começasse a atuar do jeito que elas queriam. E isso possibilitou que ele fosse utilizado em diversas ocasiões dentro das empresas e das indústrias, tirando a ideia de que computadores serviriam apenas para cálculos ou para processamento de dados. Essa invenção forneceu um passo importantíssimo para que os primeiros microcomputadores fossem criados e, a partir deles, os softwares surgissem, como a Bianca apresentará a seguir. A difusão da tecnologia de computação baseada em microprocessadores, já comentada pelo Eduardo, criou enormes mercados para produtores de software padronizados para computadores de mesa e estações de trabalho. Mas você sabe o que é o software? Vamos pensar um pouco. Diferentemente do hardware, que é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparelhos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar, o software é a parte lógica dos computadores. É a manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas. O crescimento na indústria de software computacional nos Estados Unidos foi marcado por pelo menos 4 etapas distintas. Na primeira etapa, o software como hoje é conhecido não existia, ele era comercializado junto com o hardware. O ingresso de softwares independentes nasceu efetivamente na segunda etapa, de um advento da arquitetura de von Neumann dos computadores com programas armazenados, gerando assim a terceira etapa, marcada pelo crescimento explosivo na venda de softwares comerciais, graças aos computadores de mesa e dos conhecidos PCs. Na quarta e última etapa, temos um crescimento da interligação em redes dos computadores de mesa, seja dentro da empresa, através de redes locais ligadas a um servidor, ou entre milhões de usuários através da internet. Como exemplo atual, temos o www, que usa o software HTML, que opera de modo igualmente efetivo em todas as plataformas. Se liga no resumo. A indústria de software foi principalmente motivada por preocupações de segurança nacional. Seu desenvolvimento cresceu a partir da popularização do IBM 650, ou seja, do hardware. Esse desenvolvimento se deu através de empréstimos de horas de computadores, bolsas de pesquisa e contribuição em dinheiro por indústrias como o IBM e Control Data Corporation, além dos gastos federais em pesquisa e desenvolvimentos do pós-guerra. Nessa pegada de softwares, eu preciso contar para você sobre o advento do Unix e a linguagem de programação C, que foi inventada por Ritchie em 1970. Um dos desafios enfrentados pela equipe de desenvolvimento do Unix era fazer com que ele fosse portátil, que várias pessoas e máquinas pudessem usar esse mesmo sistema operacional, o que até o momento não era possível. Antigamente, a maioria dos SOs eram escritos em uma linguagem de máquina, o que exigia um alto nível de programadores e engenheiros para manipular. Então, a ideia era desenvolver uma linguagem que fosse próxima do processador, mas que fosse portátil. Assim surgiu o C e o Unix, que é o sistema operacional que deu base para a existência de todos os outros. Com o advento dessa nova tecnologia, foi possível padronizar e desenvolver novos softwares, como o surgimento dos sistemas webs, que vão dar origem ao que temos hoje, os armazenamentos em nuvens, redes sociais e computação distribuída. Mas vamos com calma, ainda tem alguns anos para trilhar enquanto conto para vocês essa história. A Apple foi fundada em 1976 por Jobs e Wozniak, jovens apaixonados por inovação. Eles iniciaram os trabalhos com computadores de mesa como o Apple I, Apple II, Lisa, que foi o primeiro computador com interface gráfica, e com softwares produzidos pela Microsoft, geraram a linha de computadores Macintosh, seguidos do PowerPC, iPod, MacBooks, iMacs e os revolucionários iPhones. Provavelmente a grande maioria de vocês está assistindo esse vídeo usando um PC com Windows. Acertei? Pois é. Você sabia que a empresa que criou esse SO foi fundada por um garoto de 19 anos em 1975? A sacada genial de Bill Gates foi comprar o sistema MS-DOS e adaptá-lo para máquinas IBM. Além disso, no início da década de 80, a Microsoft criou softwares para Apple, como a Bianca comentou, atuando no Macintosh.
Já nessa época, 30% dos computadores pessoais em todo o mundo funcionava com softwares da Microsoft, mas o lançamento do primeiro Windows foi em 1986. Enquanto eu estava vindo ao mundo, em 1997 nascia também o Internet Explorer. Bom, falando agora sobre o surgimento da internet, ele deu início a partir da necessidade de que se ocorresse uma conexão entre os computadores. A primeira rede similar à internet foi a ARPANET, criada pela DARPA nos anos 60. Ela tinha como objetivo interligar os computadores do exército americano de maneira a proteger dos ataques soviéticos. Os anos se passaram e a ideia de compartilhamento de informações foi se difundindo, mas ainda era muito limitado e restrito, pois só era utilizado para serviços universitários e militares. Até que em 1992, o cientista Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, o primeiro navegador. Esse navegador tem a linguagem padrão que conhecemos hoje, esse www, na frente de qualquer site. O navegador nasceu na Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que propôs a criação dos hipertextos para permitir que várias pessoas trabalhassem juntas, acessando os mesmos documentos. A partir daí, diversas empresas começaram a desenvolver os seus próprios navegadores. Dentro do contexto da internet, nós temos o Google. A empresa foi fundada em 1998 por esses dois caras aí, Larry Page e Sergey Brin. Ambos tinham um projeto de doutorado na Universidade de Stanford sobre maneiras de estruturar as páginas na web. O resultado disso foi a empresa que conhecemos hoje, cuja principal missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. E como a internet se popularizou a ponto de termos essa grande rede que conhecemos hoje? O objeto principal para que isso ocorresse foi o uso dos smartphones e, consequentemente, das redes sociais. Mas a pergunta que não quer calar: aonde isso irá nos levar? Quais serão os próximos passos da tecnologia? A inteligência artificial? A internet das coisas? Fica aí como cena para os próximos capítulos. E depois de tudo isso, a revolução tecnológica continua. Mas se liga aí que agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos que até meados do século XX as válvulas eram bastante difundidas, porém, aos poucos, foram sendo substituídas pelos mais modernos transistores. Você também aprendeu que os transistores possuíam vantagens claras em relação às válvulas. Exigiam menos energia, geravam menos calor e queimavam com uma frequência muito menor. E que após o compartilhamento da patente pela AT&T, os transistores também puderam ser explorados comercialmente. Vimos também que era muito difícil realizar a conexão manual entre os transistores e que as falhas eram difíceis de se identificar. Com isso, foi inventado o circuito integrado, que possibilitou um melhor desempenho das máquinas, era de mais fácil manutenção, tinha um tamanho bem reduzido e o custo bem menor em relação aos transistores. Além disso, foram os investimentos dos militares que possibilitou o surgimento dos circuitos integrados e a expansão desse mercado, que também passou a receber grandes investimentos de outras empresas privadas. Também estudamos que os primeiros computadores foram desenvolvidos pelas universidades, que contaram com o apoio do setor privado e o incentivo para a criação do curso de Ciência da Computação. Lembrando, a academia foi muito importante nesse processo, pois além da difusão da ciência, ela também era responsável pela capacitação dos profissionais atuantes no mercado. Para você não esquecer, os militares fizeram investimentos nas recentes empresas de computação, comprando os seus produtos e também criando uma infraestrutura de comunicação sobre as tecnologias da área, o que levou a um aumento dessas empresas e por um investimento próprio de uma delas, fez com que o IBM 650, seu computador, ganhasse o mercado. Lembrando que os microprocessadores permitiram que empresas e indústrias integrassem seus equipamentos esse pequeno cérebro, que era conectado a todo o circuito, capaz de fazer cálculos rapidamente e funcionar da maneira que elas desejassem. Como consequência, houve um crescimento significativo do uso de softwares comerciais e individualizados. E se os microprocessadores são pequenos cérebros, podemos chamar os softwares de seu raciocínio lógico, seus pensamentos e ideias. Para finalizar,
a internet surgiu através das instituições militares e era limitada ao uso por grupos universitários e militares. Vimos também a empresa de busca online, que foi criada na época, e como se deu a disseminação do uso da internet. Com isso, em qual parte da revolução você acha que estamos? Bons estudos!